Estamos de volta com o programa Eclésia dessa noite, falando sobre Santo Atanásio, bispo e doutor da Igreja, que comemoramos hoje, dia 2 de maio, é dia de Santo Atanásio, esse gigante que nós já conversamos no primeiro bloco, ajudou inclusive a compor o símbolo dos apóstolos. Nosso credo estava lá em Nicéia, no ano 325, trabalhando nessas questões que estão de pé até hoje, que faz parte da nossa fé católica, né? Olha, a gente está sorteando um livro do Papa São João XXIII, está aí, ó, o Bom Papa, falando sobre a história de São João XXIII, também do Concílio Vaticano II, basta você ligar para a gente, no telefone que a gente disponibiliza aí no nosso vídeo. Faça como fez a Raimunda Leal, de Loreto, no Maranhão, já está aqui comigo a mensagem. No final do programa sortearemos o livro para todas as pessoas que eu estou dizendo o nome. Quem não estou dizendo o nome também o nome vai para a urna. Não dá tempo da gente ler todo mundo aqui, tá bom, gente? Lindomar Joanir, de Brasília, Distrito Federal. Dona Lindomar, inclusive foi paroquiana sua, quando o senhor trabalhou lá em Brasília, tá lembrando alguns anos atrás. Manuel Luiz da Conceição, de Altamira, Pará. Também está parabenizando aqui o Padre Guido, porque, afinal de contas, o Padre Guido, no último domingo, completou 44 anos de sacerdócio. Silvio Adriano de Oliveira, Buriti Alegre, Goiás. Bernadette Mendonça Jorge, de Aparecida de Goiânia. Luziete Alves, de Campo Grande. Maria Tereza Furlan, de Limeira, São Paulo. Valdenice Soares, de Campo Alegre, de Lourdes, Bahia. Enfim, gente, muitas mensagens, não dá tempo de ler todo mundo aqui, mas eu agradeço todas elas, né? Você pode mandar, inclusive, nessas suas mensagens, alguma pergunta relacionada ao nosso tema, né? De vez em quando chega, de vez em quando não, é comum que chegam algumas perguntas aqui fora do nosso tema. Infelizmente, não dá tempo de a gente responder no ar, né? Porque o nosso tempo aqui é curto. A gente tem muita coisa para falar, inclusive, de Santo Atanásio. Só lembrando também, gente, que nós temos uma comunidade lá no Facebook, uma página, desculpa, melhor dizendo, não é uma comunidade. A comunidade é antiga, na época do Orkut, né? Nem existe mais. No Facebook nós temos uma página do programa Eclésia. É só você pesquisar lá, programa Eclésia, né? Se der tempo, coloca no ar pra gente aí, produção. Tá aí, ó, a página do programa Eclésia lá no ar, onde a gente disponibiliza alguns vídeos exclusivos, chamando para o programa, onde a gente coloca bastante coisa relacionada aqui ao nosso programa, a gente relembra programas antigos, enfim. Curta a página do programa Eclésia para ficar por dentro de tudo que rola aqui conosco também. No nosso programa você não perde nada, porque afinal de contas, nossos programas estão disponíveis no nosso site, né? No portal da Rede Século XXI, rs21.com.br/programa Eclésia, é a nossa página onde todos os nossos programas estão disponíveis, você pode assistir por lá também. Padre Guido, vamos continuar nossa conversa aqui, tem muita coisa para a gente falar ainda. Sim. Existe uma curiosidade interessante quando a gente vê as imagens, né, as pinturas, porque são pinturas muito antigas, é claro, não tem outro tipo de imagem a não ser pintura de um santo tão antigo como Santo Atanásio. Tem alguns sinais que trazem com ele nessas pinturas aí que tem tudo a ver com a vida dele, né? Sim. O mais comune é um retrato de Santo Atanásio com um livro aberto. Acho que a gente tem uma imagem aí, produção. Põe pra gente uma imagem de Santo Atanásio com o livro aberto. Tá aí, ó. Ah, não, esse aí é que ele tá pisando sobre uma pessoa. Né? Esse também é comum, né, Padre Guido? Sim, exato. Podemos explicar esta imagem de Santo Atanásio que está pisoteando um herético. Ah, estava pisando sobre alguém que defendia uma heresia ali. Exato. Às vezes nós temos imagens, por exemplo, de São Miguel Arcanjo, que está pisando sobre um dragão. Sei. Né? No caso de Santo Atanásio, pisoteando sobre um herético, para dizer bem claro que a verdade divina revelada por Jesus não pode ser manipulada. E, infelizmente, na época dele, havia alguém que estava desviando, digamos assim, o significado das verdades divinas. Principalmente o problema do arianismo, que o senhor já explicou no bloco anterior. Exato. Né? E outra imagem de Santo Atanásio com um livro aberto. A gente tem essa imagem, produção, uma imagem do livro aberto, uma pintura dele? Quando der, coloca aí pra gente. O que significa essa imagem do livro aberto? Ele mesmo declarava de ser uma pessoa fiel às sãs tradições. Pegamos aquela carta de São Paulo a Timóteo, onde chega a dizer, olha, já estou idoso, daqui a pouco vou morrer, mas procure permanecer sempre fiel às sãs tradições da igreja. Por isso, ele interpreta perfeitamente as tradições da igreja, seja orais como também as tradições escritas, certo? Para dizer, inclusive, Diácono Eric, é bom que os nossos telespectadores saibam desde já que um dos títulos que a igreja sempre deu para Santo Atanásio é também de pai do cânon dos livros bíblicos. Ah, ele tem muita importância também em relação ao cânon bíblico, né? Exato, porque ele defendeu
né, a autenticidade dos livros divinamente inspirados, certo, seja do Antigo Testamento como também do Novo Testamento. E foi ele, prezados amigos, que quis catalogar os livros, fazendo com que tivéssemos livros históricos, didáticos ou sapienciais e proféticos, seja no Antigo Testamento como também no Novo Testamento. Certo. Este catálogo de livros divinamente inspirados foi ele que o criou. Por exemplo, a título de curiosidade, nós sabemos que o último livro do Antigo Testamento que foi escrito foi o livro da sabedoria, que não está no livro do Antigo Testamento como o último livro, porque foi o último que foi escrito. Mas Santo Atanásio colocou este livro entre os livros sapienciais, os 7 livros didáticos, livro de Jó, Provérbios, Salmos, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria e Eclesiástico. Por isso, o último livro, que foi escrito 50 anos antes de Jesus, está catalogado, graças a Atanásio, entre os livros didáticos ou sapienciais. Diversas vezes aqui no nosso programa a gente já entrou nesse assunto. Aliás, o Padre Guido, que é doutor em Bíblia, então a gente tem uma autoridade do assunto para conversar sobre isso, a gente já falou várias vezes sobre isso. Que foi a Igreja Católica que compilou os livros sagrados. Foi ela que conseguiu, no decorrer dos séculos, separar o joio do trigo, para saber qual que era o livro divinamente inspirado e qual eram os outros livros que não mereciam estar ali como divinamente inspirado, como é o caso. Santo Atanásio é importantíssimo nessa discussão, como o senhor está explicando para a gente, tanto para o Antigo quanto para o Novo Testamento, Padre Guido? Exato, sobretudo para o Antigo Testamento, porque ele defendeu, inclusive, os 7 livros que hoje nós chamamos de deuterocanônicos, 2 palavras grecas. Deutero significa num segundo tempo, que foram declarados como divinamente inspirados num momento diferente e que a Igreja, no ano 1545... Já no Concílio de Trento. Já no Concílio de Trento, olha só, gente, mais de 1200 anos depois, irá aprovar definitivamente quando disse que estes 7 livros do Antigo Testamento, que foram encaixados, digamos assim, na Bíblia, no segundo momento, eram mesmo divinamente inspirados. Quais são estes livros? O livro de Tobias, o livro de Judite, os 2 livros dos Macabeus, o livro de Baruch, o livro de Ezequiel, e também o livro da sabedoria, e o eclesiástico também. Quer dizer, Padre Guido, no século XVI, esse importante concílio da Igreja, que é o Concílio de Trento, confirmou e chancelou aquilo que Santo Atanásio sempre defendeu. Perfeito, por isso que é um nome não comum. Inclusive ele ganhou vários títulos, título de Doctor Incarnationis, palavra latina, porque soube defender exatamente a identidade de Jesus, Filho de Deus, feito homem, que com 2 naturezas, mas com uma personalidade só. Foi ele. Por isso, a respeito do grande mistério da encarnação de Jesus. E depois ganhou também o título de pai, né, do cânon, né, dos livros eclesiásticos, no livro da Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Interessante, prezados amigos telespectadores, saber que todos os protestantes estão de pleno acordo com os 27 livros do Novo Testamento. Certo. Ao passo que quando se fala do Antigo Testamento, exatamente naquela época que o diácono Érico citou, do Concílio de Trento, que foi uma consequência diante, infelizmente, do nascimento de várias religiões protestantes, luteranismo, calvinismo, anglicanismo, a Igreja tomou, através da Contra-Reforma, uma atitude muito drástica, definindo para sempre os livros divinamente inspirados. Os protestantes, para se diferenciar da Igreja Católica, acabaram não reconhecendo estes 7 livros. Alguém poderia perguntar, padre, mas isso aconteceu no 1500, hoje estamos no ano 2017, continua assim até hoje? Não saberia dizer se sim ou não. Por quê?
porque nas edições dos livros, das Bíblias protestantes, já está entrando, digamos, bastante um fato comum, não publicar no lugar certo estes 7 livros, mas num apêndice, no final do livro, por maior conhecimento, já estão aparecendo novamente os 7 livros. Falta só colocar no seu devido lugar. Já uma grande conquista na abertura até do ecumenismo para o reconhecimento oficial de todos os livros da Bíblia. Dom José Falcão Francisco de Barros esteve aqui, bispo auxiliar do Ordinariado Militar do Brasil, e fez um bom programa explicando para a gente os problemas, né, das distorções entre os protestantes relacionados a diversas coisas, inclusive sobre a Bíblia, que eles defendem a sola Escritura, somente a Sagrada Escritura, que é muito diferente da fé católica, que não admite somente as Escrituras. Admite sim as Escrituras, mas também a tradição e também o Sagrado Magistério, formando um tripé à fé católica, né? E, entre outras coisas, eu me lembro que ele comentou, bom, para encerrar esse assunto, está claro, quem compilou a Bíblia foi a Igreja Católica. Primeiro a Igreja, depois veio a Bíblia, não o contrário, né? No primeiro veio a Bíblia e depois a Igreja, não. Primeiro a Igreja, depois a Bíblia. Quem compilou a Bíblia foi a Igreja Católica. E a Igreja Católica aceitava e aceita, inclusive, uma compilação antiga, ainda na época que só viu o judaísmo, a chamada Septuaginta, né, Padre Guido? Que é uma compilação muito antiga que a Igreja aceita e depois, como o Padre Guido disse, com o decorrer dos séculos foi arrumando e acrescentando o que era para ficar e o que era para tirar. Porém, essa tradução da Septuaginta tem tudo a ver também com a região onde vivia Santo Atanásio, né? Sabe, com a cidade de Alexandria, porque foi aí, minha gente, que diz a história que o rei de Alexandria notava que todos os dias estavam chegando turmas de pessoas que chegavam lá da Palestina, etc., né, que tinham uma outra religião, além de falar outro idioma. Portanto, o rei de Alexandria fez questão de enriquecer, digamos assim, a biblioteca da cidade com um conteúdo da religião deste povo que chegava numeroso. Por isso pediu que fosse traduzido do original hebraico e aramaico para a língua grega, que era o idioma falado no Egito, exatamente a Bíblia. E foi aí que os judeus acharam por bem atender a este pedido do rei da cidade. Foram escolhidos 70 pessoas, língua latina, Septuaginta, né? Na verdade, nós biblistas confirmamos que foram 72 pessoas, né? Tinha 2 a mais. 2 a mais, sim. Mas foi conhecido na história como a tradução do Septuaginta, dos 70, que não tendo um diálogo entre eles, mas pessoas sábias, muito bem equilibradas, digamos assim, de uma discrição e de uma humildade extraordinária, traduziram do original hebraico e aramaico para o grego os 39 livros que formavam a Bíblia. Não existia ainda o Novo Testamento, estamos antes de Cristo, e além de traduzir os 39 livros, acharam por bem acrescentar estes 7, porque na sabedoria deles, estes 7 livros, que depois foram chamados de deuterocanônicos, mereciam ser encaixados na Bíblia. Quer dizer, Santo Atanásio, de certa forma, foi, como eu estou dizendo desde o início aqui, eu acho que não é pouco chamar ele de gigante, né? Ele foi um gigante também nesse aspecto para afirmar o cânon bíblico, que chegou a conhecido como o pai do cânon. Exato. Né? O senhor disse no meio, rapidamente, da explicação do senhor, Padre Guido, só queria voltar a esse assunto rapidinho, antes da gente ir para o próximo, que também é interessante. Por exemplo, os doutores da Igreja, que se não me falha a memória, hoje existe 36 santos que são declarados doutores da Igreja. Sim. São aqueles santos que colaboraram de maneira extraordinária com um ou mais pontos da fé católica, ensinaram de maneira extraordinária, e essa verdade de fé na qual eles ensinaram, ou eles ajudaram a clarear mais as ideias, vamos chamar assim, a Igreja declara, olha, esse santo teve uma colaboração importante e o declara, portanto, doutor da Igreja. Sim. Por exemplo, São Tomás de Aquino é conhecido como doutor angélico.
né? Essa é a explicação, entre outras coisas. É claro que ele tratou também de muitos assuntos relacionados à hierarquia dos anjos, mas também por se tratar de uma teologia tão pura, tão nobre, que foi comparada aos anjos, doutor Angélico. No caso de Santo Atanásio, qual que é o título que ele recebeu mesmo? Doctor Incarnationis, língua latina. Doutor a respeito da encarnação, porque soube, não digo explicar o mistério, mas usar a inteligência humana para manifestar o grande projeto de Deus da encarnação do seu Filho como o presente mais bonito que podia dar à humanidade para resgatar a mesma humanidade. Por isso foi ele que definiu também na frente da Assembleia dos Bispos, né, a dupla natureza de Jesus, natureza divina e natureza humana, é a única personalidade de Jesus, que é exatamente a personalidade divina. Essa discussão Jesus 100% Deus, 100% homem, avançou ainda um pouco. Sim. Só lá em Calcedônia que acabou essa discussão, né? Acabou e foi definitivamente aprovado exatamente que Jesus é 100% homem e 100% Deus, né? Concílio de Calcedônia no ano 451. Exato. Foi logo após do outro concílio muito importante de Éfeso, que definiu, né, até a maternidade de Nossa Senhora, a maternidade divina, né? Maria Mãe de Deus. Maria Mãe de Deus, Theotokos, em língua grega, né? Por isso, gente, estamos diante dos primeiros séculos da história, quando a Igreja faz o anúncio das verdades divinas que superam a expectativa humana. Estamos diante de uma, não digo promoção, mas de um enriquecimento extraordinário. Diácono Eric, temos que olhar bem no Evangelho, porque o mesmo Jesus, na hora de subir para o céu, ao término da sua missão aqui na terra, deixou bem claro, disse para os seus apóstolos: ainda tenho muitas coisas para vos comunicar, mas será o Espírito que vou enviar que vai iluminar. É aí que nasce a beleza da teologia da nossa religião. Um fenômeno, por exemplo, que uma das maiores religiões de hoje, o islamismo, não admite. Não existe, por exemplo, uma teologia do Islã, ou do livro do Alcorão escrito por Maomé, né? Mas existe a nossa teologia, desenvolve-se cada vez mais, estará sempre aberta a maior aprofundamento, graças exatamente ao Espírito Santo que sopra na inteligência dos homens. Por isso, meus amigos, vale sempre aquele antigo provérbio que afirma que o amor aumenta através do conhecimento. E isso é válido também diante de Deus. Quanto mais conhecemos, não podemos ficar de braços cruzados. Teremos dentro de nós a alegria de conhecer e de amar este Deus que não cansa de se manifestar através do estudo, do amor, da teologia e, sobretudo, do conteúdo da doutrina que nós vivemos diariamente. Santo Atanásio defendeu, né, a teologia e os mistérios relacionados à Santíssima Trindade, a encarnação do Verbo, a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, a natureza, da maneira correta como a Igreja ensina, 100% homem, 100% Deus, relacionado ao nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, foi um gigante, mas pensa que a vida dele foi fácil? Não foi, não. No próximo bloco, o Padre Guido vai contar dos problemas que ele teve. Por exemplo, ele foi 5 vezes exilado, né? No próximo bloco, o Padre Guido conta isso. Ô, Padre Guido, muita gente está mandando aqui os parabéns para o senhor. Quero lembrar aqui, para quem não perdeu no comecinho do programa, a foto aqui da ordenação do Padre Guido. Olha aqui, gente. 44 anos atrás, o Padre Guido foi ordenado, pois no último domingo completou 44 anos de padre. Está aqui a foto lá na Itália, região de Milão, onde o senhor foi ordenado, de azul e branco, homenageando Nossa Senhora. O Padre Guido aqui na sua ordenação, o Padre Guido jovenzinho aqui. Com 25 anos de idade. 25 anos de idade. Muita gente aqui, Padre Guido, não vai dar tempo de ler todo mundo, tá? Depois eu entrego para o senhor. Muita gente mandando os parabéns aqui ao Padre Guido. Quero agradecer também a Aline Milione Pereira, de Juiz de Fora, a Elza Aparecida Minguardi Miniuzi e também a Roseli Marino Denini, que se tornaram sócias aqui conosco, né? Durante esse período que a gente está conversando, essas senhoras já aproveitaram e tornaram sócias aqui para ajudar a manter no ar a nossa emissora. Se você quiser fazer como elas, ligue no telefone que está no seu vídeo, né? As nossas atendentes estão lá para justamente tirar a sua dúvida. Como é que eu faço para ser sócio?
De que maneira eu posso colaborar? Você pode, inclusive, colaborar pelo débito automático, é uma maneira segura e prática. Você ganha a Revista Brasil Cristão todo mês, você recebe a Revista Brasil Cristão todo mês na sua casa. É uma maneira de deixar realmente a TV do século XXI no ar. Não é a única maneira. Por exemplo, vou dar uma outra sugestão aqui, que você pode entrar em contato com a gente também, para, de repente, nos ajudar a manter a nossa emissora de pé. Nós temos aqui o nosso Shopping Católico, onde nós oferecemos diversos produtos de evangelização para você adquirir, e adquirindo esses produtos você ajuda também a manter a TV Século XXI no ar, tá certo? E a gente quer mostrar para você, mostra para a gente aí, por favor, produção, esse livro, ó, A Fé Explicada. A Fé Explicada é de um autor chamado Léo J. Trezzi, que traz uma catequese muito interessante, inclusive de alguns assuntos que a gente está tratando no programa de hoje. Por exemplo, nesse livro você encontra parte da discussão que a gente está trazendo aqui hoje relacionada à construção do credo da Igreja Católica, que Santo Atanásio, inclusive, como nós já explicamos, tem tudo a ver com isso, né? Então, para você adquirir esse livro, você pode acessar o site que está no seu vídeo, shoppingcatólico.com.br. Você pode ligar aqui para a gente também, perguntar para nossos atendentes como é que você faz para adquirir esse livro, presentear os seus amigos, para você mesmo, para os seus estudos. Tem tudo a ver, inclusive, com o nosso trabalho aqui no programa Eclésia. Fica a nossa indicação desse livro também, para que você nos ajude a adquirir um produto aqui do Shopping Católico. Você nos ajuda a manter no ar a nossa programação aqui da Rede Século XXI também, tá certo? Não sai daí. Daqui a pouco a gente volta e o Padre Guido vai contar essa história do exílio de Santo Atanásio. A gente volta já já.